pessoal, muito boa tarde. A gente está em mais uma aula, né, da nossa série de mudança de comportamento, de mudança de hábitos na quarentena. E eu vim aqui passar para vocês um resumo de uma live maravilhosa que está lá no meu canal do Instagram, @DaianeMatiasOficial, tá no IGTV, uma live de 1 hora, no qual eu expliquei como você muda o seu comportamento. Um hack simples para você mudar o seu comportamento. Talvez alguma coisa que você não tenha entendido ainda no seu dia a dia e você não consiga aplicar e por isso que você ainda não mudou o seu comportamento. Muitas vezes a gente tem uma autocobrança gigante ao redor da gente porque a gente não consegue fazer aquilo que a gente se propõe a fazer. E eu tô aqui para te dizer, você não fez ainda porque você não sabe que você pode fazer. E eu tô aqui para te contar como você pode conseguir fazer algo que você nem gosta de uma forma muito simples. Vamos lá? Então, hoje a gente vai falar sobre o resumo da live de mudança de comportamento. E antes de começar, eu queria te contar uma história. Um agente sanitário, ele resolveu tirar as férias dele e visitar um país no qual as condições de saneamento eram muito precárias. Então ele foi para o Paquistão. E lá ele percebeu que o saneamento era quase zero, né? E ele queria encontrar uma forma, né, como uma forma de ajudar aquela população a reduzir as taxas de mortalidade e também reduzir o risco de doença. E o que ele fez? Ele começou a observar o comportamento da população. E o que ele percebeu? Ele percebeu que mesmo que as pessoas soubessem sobre a importância de lavar as mãos, elas não lavavam as mãos. E parece uma coisa muito boba, né? Meio óbvia. Nossa, Daiane, por que você está falando isso? Olha só, a gente está em meio à pandemia, a gente está em meio ao coronavírus. E pra gente até então, a gente tinha a consciência da importância de lavar as mãos, mas não tanto quanto a gente tem hoje, concorda? E foi isso que ele percebeu lá atrás, quando ele foi visitar essa população no Paquistão. Ele percebeu que as pessoas sabiam que era necessário lavar as mãos, porém elas não lavavam. E aí ele quis entender o porquê, se elas sabiam que era importante, se elas estavam vendo que a saúde delas estava sendo prejudicada por não fazer isso. E aí ele, juntamente com a Procter & Gamble, a P&G, eles colocaram à disposição dessa população um sabonete. Só que esse sabonete era maravilhoso. Esse sabonete ele espumava, era perfumado, depois que você lavava as mãos ficava com aquele cheiro, com aquela sensação de prazer, de limpeza, sabe? E aí eles ofereceram isso para a população e começaram a observar o comportamento. E o que eles perceberam? Eles perceberam que a taxa de redução de doenças provocadas justamente pela contaminação, né? Que normalmente a pessoa coloca a mão em algo que está contaminado, algo que está estragado e leva diretamente à boca, reduziu drasticamente vômitos, diarreias, né? Eles conseguiram perceber que diminuiu drasticamente. Por quê? Porque as pessoas, a população em geral do Paquistão, até então sabia que era necessário lavar a mão, mas eles não tinham nenhum incentivo, eles não tinham um porquê lavar a mão. Nossa, mas como não tinham um porquê? Né? A saúde deles era importante, mas eles já viviam num meio muito precário, né? Então, mesmo que eles lavassem as mãos, eles não tinham a consciência, né, de que aquilo poderia transformar a situação na qual eles estavam, porque a situação já era muito ruim, né? E o que mudou? Quando a P&G ofertou esse novo produto no mercado, a P&G colocou esse sabonete maravilhoso à disposição deles, eles perceberam que eles tiveram uma recompensa por lavar as mãos, que não era saúde. Por quê? Porque a saúde é algo que você não consegue ver imediatamente quando você lava as mãos ou quando você até mesmo toma uma vacina ou quando você faz um exame ou uma dieta. Você não consegue perceber que aquilo está te fazendo bem no instante, né? Mas a gente sabe conscientemente que isso faz bem a médio e longo prazo, né? E naquela situação as pessoas também sabiam que lavar as mãos faria bem a longo prazo. Mas e aí? E a curto prazo? Por que eu devo lavar as mãos? Quando elas lavavam as mãos com sabão e fazia aquele monte de espuma e depois de enxaguar as mãos ficava aquele cheiro maravilhoso, elas perceberam que elas tinham a recompensa da limpeza imediata, né? Aquele perfume nas mãos, tanto a limpeza, né, a sensação de limpeza, quanto também aquele cheiro maravilhoso que ficava.
É mais ou menos como aquela história do bom ar. Não sei se você já ouviu. Sabe o bom ar? Aquele que a gente espirra no ambiente para deixar aquela sensação de limpeza, aquele cheirinho agradável dentro de um ambiente. Você pode ter limpado a sua casa, mas quando você passa o bom ar, você sente que de fato ela está limpa. E o bom ar ele fez tanto sucesso, né, que na verdade ele tem um outro nome que foi criado, né, por uma marca fora do país, tem outro nome, não é o bom ar que a gente usa aqui. Mas por que ele fez tanto sucesso entre as donas de casa? Justamente por isso. Porque antes elas limpavam a casa, mas elas não tinham um retorno imediato. Elas tinham a casa limpa, sim, imediatamente limpa, mas não tinha nenhuma sensação, nada que elas sentissem que estava de fato limpa. Quando o bom ar chegou no mercado e elas passavam aquele cheirinho, elas tinham a certeza de que aquilo que elas tinham feito tinha valido a pena. Elas tinham uma recompensa, que era justamente o cheiro do ambiente agradável. Assim como a população no Paquistão. E por que eu comecei a aula de hoje falando sobre isso? Porque quando a gente começa a fazer algo diferente da nossa rotina, né, a gente começa a colocar um hábito no nosso dia a dia, né, no nosso calendário, enfim, na nossa vida, o que acontece? A maioria das pessoas, elas desistem por vários motivos, só que um dos motivos é o que eu estou aqui para te contar hoje. Elas não sabem como funciona o ciclo do hábito, para você realmente conseguir firmar ele, para você tornar ele duradouro, para você tornar ele inevitável, para você cumprir ele consistentemente todos os dias, né? E é muita teoria a respeito disso, só que elas não sabem que alguns hackzinhos práticos de quando você pratica aquela ação, mesmo que você não a queira, pode tornar aquilo duradouro para o resto da sua vida e de forma muito prazerosa. E agora imagina, se todos os dias você conseguisse seguir a sua dieta, fazer seus exercícios, se todos os dias você conseguisse estudar um pouco todo dia, ou estudar aquele idioma que faz tempo que você está, né, procrastinando e você nunca mesmo sentou e realmente estudou. Imagina se você conseguisse tudo isso. Nossa, eu quero, hein? Eu quero, claro, né? Todo mundo quer conseguir excelência, alta performance na vida, mas nem todo mundo sabe como conseguir. E eu tô aqui pra te falar então. Vamos lá. Lembra sempre que o conhecimento, que é saber sobre lavar as mãos, a importância de lavar as mãos, nós temos, certo? Nós temos o conhecimento. Porém, o que nos falta é a consistência. Como assim? A consistência que é fazer repetidamente aquilo, independente de a gente estar vendo o ganho ou a gente só apenas saber que existe um ganho, mesmo que a gente não veja. Aqui é onde muita gente desiste, porque quando as pessoas não veem o ganho imediato, elas se afastam e elas acham que aquilo já não vale mais a pena. E aí elas desistem. Quando as coisas pioram, então, porque antes de melhorar tudo fica pior, é aí que elas se afastam, é aí que elas acham que elas estão perdendo o tempo de vida delas e elas deixam de lado aquela ação que elas deveriam fazer consistentemente até dar certo. E aí se afastam cada vez mais do sucesso, né? Então, conhecimento a gente tem, que é sobre saber a importância, por exemplo, de lavar as mãos em meio ao coronavírus, em meio à quarentena. Mas a consistência de fazer isso, talvez a gente não tenha. Você sabe que é importante aprender inglês, aprender espanhol, aprender mandarim, aprender francês, aprender alemão, italiano. Você sabe que é importante, mas você não faz, você não tem consistência de fazer aquilo todo dia. Você sabe que a dieta vai te ajudar, mas você não tem a consistência de fazer aquilo todos os dias. Você sabe que os exercícios não são apenas para você conseguir a forma física que você deseja, mas também elas impactam a sua saúde, né, a médio e longo prazo. Mas mesmo assim a gente não é consistente. E por quê? Porque normalmente quando a gente começa a fazer algo que a gente nem gosta tanto, porque a gente não tem o hábito de fazer, a gente não tem nenhuma recompensa daquilo. E quando a gente não tem recompensa, o que o nosso cérebro começa a alucinar? Se você pratica uma atividade física e você coloca bastante esforço nela, e quando você sai da atividade física, você não tem nenhuma recompensa imediata, e aí você se olha no espelho, você sabe que ali nada mudou, o que o seu cérebro fala pra você, sem você nem perceber? Sem você perceber, o seu cérebro tá falando pra você assim, ó, nossa, muito esforço para pouco resultado, não tá valendo a pena. E quando ele chega a essa conclusão, que o seu esforço é maior do que o valor
que você percebe da atividade, sabe o que ele faz? Ele te sabota. E aí ele fica mandando mensagens o tempo todo dizendo para você que o que você está fazendo não vai te ajudar, que o que você está fazendo não vai te fazer chegar onde você quer chegar. E aí sabe o que você faz? Você obedece ele. Ao invés de você confrontar ele, você obedece ele. E aí você para no meio do caminho. Então, quando a gente não consegue chegar a uma recompensa satisfatória imediatamente depois da atividade, acontece que a gente abandona aquela atividade, a gente abandona aquela rotina de exercícios, a gente abandona aquela sequência da dieta, a gente abandona, né, ir às aulas de inglês ou de espanhol, tá bom? E aí, hoje então, a gente vai ligar tudo isso com a recompensa e a gente vai falar da importância agora então dessa recompensa ser satisfatória. Vamos lembrar aqui, antes de eu passar pelo ciclo todo do hábito, vamos lembrar aqui que para um hábito começar, né, a gente já falou isso, ele primeiro tem que ter um estímulo, né, você precisa ter um gatilho, né, que tem que ser claro, uma foto, um cheiro, né, você precisa ver alguma coisa, né, ouvir alguma coisa, você recebe um estímulo. Quando você recebe o estímulo, você deseja a recompensa lá do final. Lembra que a gente falou? Você recebe o gatilho e aí você começa a desejar algo lá no final. Quer ver um exemplo? Por que eu estou falando isso? Porque quando, por exemplo, você acorda de manhã e você vai fazer atividade física, o seu desejo não é fazer a atividade física. O seu desejo é o que vem depois da atividade física, que é a sensação de, ok, concluí, ok, eu fiz o que eu tinha para fazer, ok, né? Então, na verdade, quando a gente começa um hábito, o que a gente deseja é a sensação que aquela rotina traz depois que a gente a cumpre. E para que isso dê certo e a gente faça sempre, não se sabote, é necessário o quê? Que a gente torne essa recompensa, que é esse desejo de depois dessa rotina passar, dessa atividade, desse comportamento passar, que aquilo seja satisfatório, que aquilo preencha verdadeiramente o nosso interior de forma que o esforço que a gente fez, ele se torne menor do que realmente o valor, a satisfação que a gente adquiriu. Então, você recebe o estímulo, você passa a desejar uma recompensa, você cai numa rotina que a gente já falou que ela tem que ser fácil para que o seu cérebro entenda que é fácil repetir o processo e aí você vem então para de fato a recompensa. Quando a gente fecha isso de forma satisfatória, a gente forma um hábito. Mas uma vez só, Daiane? Não. Consistentemente. Se você fizer isso consistentemente, aí você forma o hábito. Quanto tempo eu preciso para formar um novo hábito? Essa pergunta ela está errada. As pessoas não deveriam se perguntar quanto tempo elas demoram para formar um hábito, mas elas deveriam perguntar quantas vezes são necessárias que elas repitam todo esse processo de forma satisfatória até a formação de um novo hábito. E aí a quantidade de vezes é quanto mais você conseguir de forma mais satisfatória. Todas as vezes que você cumprir o processo de forma satisfatória, o seu cérebro vai estar criando sempre um caminho neural dizendo que aquilo que você faz, esse ciclo, ele é bom, é satisfatório e você deve repetir. Então, se você consegue fazer 2 vezes por mês, é uma coisa. Se você consegue fazer 2 vezes por dia, são 60 vezes por mês. Então, é outra totalmente diferente. Tá bom? Então não existe resposta certa para essa pergunta, tá? Cientificamente falando, de quanto tempo é necessário para formar um hábito, tá? E aí então a gente falando da satisfação, que aqui a satisfação desse exemplo do início que eu dei, não era lavar as mãos, a satisfação era o cheiro, né? Que ficava na sua mão depois que você lavava, né? Aquele cheirinho depois daquela espuma, aquele cheirinho bom. Então, a satisfação da dieta necessariamente não é você comer legumes, porque comer legumes nem é algo tão atrativo assim. Comer brigadeiro é muito mais atrativo, né? Mas quando você cumpre a sua dieta, você sabe que você alcançou um novo estágio, você sabe que você cumpriu uma nova etapa, você sabe que você se desafiou e você passou por aquilo. Né? Então você sabe que você pode sim abraçar uma recompensa à altura do seu esforço, né? Diferente de quando você enfia o pé na jaca. Então, quando a gente fala de recompensa satisfatória, a gente tem que lembrar que tem a recompensa imediata e tem a recompensa tardia.
A recompensa imediata é um prazer imediato. É aquele que você experimenta na hora. Por exemplo, se eu comer um brigadeiro, eu vou ter uma recompensa imediata. Vai me fazer bem agora, então eu vou ficar mais feliz, né? Mais de bom humor, porque eu comi, né? Experimentei o doce, mas aquilo não vai me trazer um ganho futuro, né? É uma escolha. É como se fosse um mau hábito, né? Comer um brigadeiro todos os dias depois do almoço, que vai me trazer um resultado imediato, mas o meu resultado final não vai existir, porque um brigadeiro após o outro durante 365 dias no ano, imagina isso no final da minha vida, o quanto vai me prejudicar. Mas quando eu escolho não comer o brigadeiro, quando eu escolho resistir à tentação de comer um brigadeiro, eu tenho um ganho, um resultado final, né? Garantido. Por quê? Porque a minha saúde está garantida lá no final, não somente por causa do brigadeiro. Lembra sempre que quando a gente fala de hábito, a gente está falando de comportamento. Como a gente fala de comportamento, a gente fala de estilo, né? Estilo de vida. O hábito não é a fim de se obter alguma coisa, um corpo perfeito. O hábito vai muito além disso. É você obter um estilo de vida saudável, né? Então, quando eu recuso o brigadeiro, o que acontece? Eu tenho esse ganho futuro, né? Eu tenho esse resultado final aqui, que é a minha saúde, né? E também a minha forma física. Então, beleza, eu tenho um resultado final, só que eu não tenho nenhum resultado imediato. E como que eu faço, então, para conseguir, né, um prazer imediato, para que meu cérebro consiga entender que o esforço que eu fiz de resistir ao brigadeiro foi algo bom e que ele deve voltar a fazer isso? Porque se eu não dou nenhuma recompensa imediata para ele, ele fica sempre na dúvida. Por que eu não deveria comer um brigadeiro hoje? E nessa brincadeira de ele falar assim, ai, vai só hoje, vai amanhã, vai depois, e aí vira uma confusão. Então, por esse motivo, a gente sempre cria uma recompensa imediata para todo o esforço que a gente fizer, para o nosso comportamento que a gente está tentando adotar, que a gente está colocando em prática, né, para a nossa ação. Então, vamos supor que a sua ação seja você parar de comer um brigadeiro ou um pão de mel todos os dias ou um doce depois do almoço. O que você faz? Ou, de repente, praticar exercícios todo dia, né? Ou fazer a leitura de um livro diariamente, ou estudar inglês, ou parar de fumar, ou parar de beber diariamente. O que você faz sempre que você consegue completar essa ação de resistir? Você se recompensa. Como? Imediatamente depois de você ter dito não, de você ter resistido a essa ação, de, por exemplo, não comer o brigadeiro ou o doce, de ter ido para a academia ou de ter corrido por alguns minutos ou por uma hora na rua, ou por você ter feito a sua lição, né, de idioma, de inglês, espanhol, o que você faz? Ou ter resistido a um cigarro, você se recompensa imediatamente. Então, por exemplo, para as pessoas que estão fazendo dieta, o ideal é que a recompensa não esteja associada à comida. Por exemplo, se você está fazendo a dieta, você pode se recompensar financeiramente. Como? Você pode, por exemplo, todas as vezes que você resistir a comer um doce, você separar o dinheiro mais ou menos equivalente àquele doce e você fazer um cofrinho, uma poupança para algo que você queira muito e você ainda não comprou. Uma jaqueta, uma saia nova, uma bolsa ou até mesmo uma viagem. Mas se você está, por exemplo, tentando criar um hábito financeiro de poupar porque você gasta muito, porque você sai para comer fora quase todos os dias e você precisa poupar esse dinheiro, a sua recompensa não pode estar associada ao dinheiro, tá? Para que não haja uma briga no seu cérebro, né? Como questão de valores, o que eu desejo mais, para que não fique essa briga e você saiba escolher, né? E tomar a decisão mais assertiva de forma natural, sem muito esforço. Você vai escolher uma recompensa diferente, por exemplo, do hábito financeiro que você está tentando criar. Não tem a ver com finanças. Você pode, por exemplo, se recompensar com, por exemplo, uma tarde todinha maratonando Netflix. Ou, por exemplo, um final de semana inteiro sem fazer nada. Ou ainda com um pedaço de torta de chocolate, né? Ou um brigadeiro, como a gente estava falando no exemplo anterior. Então, o ideal é que você crie sempre recompensas imediatas. Foi correr, todos os dias colocou o tênis, calçou o tênis e foi correr, se recompense. Como que eu me recompenso? Eu estou tentando criar um hábito de atividade física. Se você não estiver tentando emagrecer e se seu nutricionista liberar, você pode, por exemplo, se dar um pedacinho bem pequenininho, um quadradinho de um chocolate que é acima de 70% cacau, que dizem que faz bem para a saúde. Ou você pode, por exemplo,
tirar uma parte do seu salário, do seu dinheiro e se recompensar com uma viagem, por exemplo. Então, você completou uma semana que você saiu para correr todos os dias e você bateu a meta correndo todos os dias. O que você faz? No final dessa semana você tira 50, 100, 150, 200 reais e você coloca na sua poupança para sua viagem para a Europa, por exemplo. E aí, quando você tiver 6 meses correndo, você vai ver que você vai ter uma graninha super boa ali que você guardou semanalmente, né? E você tem ganho de duas formas. Por quê? Porque você poupou o dinheiro de uma forma, guardando para algo que você deseja muito, e ao mesmo tempo você cumpriu aquilo que você precisava para atingir seus resultados, seus objetivos. Tá bom? Então, qual é o grande hack de tudo que a gente está falando hoje sobre mudança de comportamento? Você não muda porque você não se recompensa. Você precisa criar uma recompensa imediata para tudo aquilo que você faz e que você não gosta de fazer. Porque se você continuar fazendo mesmo sem gostar de fazer e não der uma recompensa a si mesmo, o seu cérebro vai entender que você está fazendo em vão porque ele não está vendo ganho nisso. Quando você coloca uma recompensa ainda que pequenininha e imediata, você tem um ganho duplo. Por que você tem um ganho duplo? Porque você tem um ganho a longo prazo, que é aquele que você vê, mas que você não consegue sentir no momento, e você tem um ganho imediato. E isso vai reforçando para o seu cérebro que você deve sempre cumprir esse mesmo ciclo virtuoso, que é ser estimulado, sentir o desejo pela recompensa e cumprir a sua rotina. Quando você atinge a recompensa, que é imediata, e também é tardia, você volta e cumpre a rotina de novo. E com isso você cria o ciclo do hábito, você passa a fazer aquilo que você acha tão difícil, né? Que é, por exemplo, estudar inglês todos os dias. Para muitas pessoas, você passa a fazer de uma forma mais gostosa e prazerosa. Tá bom? Gente, eu espero ter ajudado vocês. Como eu falei, o vídeo completo dessa aula tá lá no meu canal, no meu IGTV, @DaianeMatiasOficial. Comentem aqui embaixo, mandem dúvidas. Eu tô fazendo lá no meu canal a semana da mudança de hábitos, a semana da mudança de comportamentos na quarentena. Todas as semanas a gente vai estar com temas novos aí para ajudar vocês nesse período de quarentena a alcançarem os resultados, alcançarem seus objetivos e acreditarem mais em vocês. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!